Existe um conhecimento tão potente que foi considerado perigoso por séculos. Uma forma de pensar que opera nas sombras da natureza humana. Não estou falando de truques baratos de persuasão, mas de uma profunda e cortante compreensão da psique, um sistema operacional para a influência. Se você busca desvendar os mecanismos ocultos da mente humana e não tem medo do que pode encontrar, inscreva-se e ative as notificações. O que você vai descobrir aqui não é ensinado em nenhum outro lugar. Hoje, vamos dissecar a inteligência proibida de Maquiavel que te tornará perigosamente influente. A maioria das pessoas ouve o nome Maquiavel e imediatamente pensa em tirania, engano e crueldade. Mas essa é uma leitura superficial, infantil. A verdadeira base psicológica do pensamento maquiavélico não é a maldade, mas um pragmatismo brutalmente honesto. Em psicologia, esse traço é formalizado como maquiavelismo, um dos componentes da chamada tríade sombria, ao lado do narcisismo e da psicopatia. Os psicólogos Richard Christie e Florence L. Gies, que desenvolveram a primeira escala para medir esse traço, descobriram algo fascinante. Indivíduos com alta pontuação em maquiavelismo não são necessariamente hostis ou sádicos. Em vez disso, eles possuem uma tríade de crenças. Primeiro, uma desconfiança fundamental na natureza humana, acreditando que as pessoas são inerentemente egoístas e oportunistas. Segundo, uma desconexão emocional de suas ações, permitindo-lhes tomar decisões que outros considerariam moralmente questionáveis sem o peso da culpa. E terceiro, uma flexibilidade moral que os leva a priorizar a eficácia e o resultado acima de princípios abstratos. A base psicológica aqui é uma visão de mundo calculista. Enquanto a maioria de nós navega pela vida guiada por um complexo emaranhado de emoções, valores morais e pressão social, a mente maquiavélica vê o mundo como um grande tabuleiro de xadrez. Cada interação é um movimento, cada pessoa uma peça com suas próprias motivações e fraquezas. O poder não reside em ser o mais forte ou o mais barulhento, mas em ser aquele que entende as regras ocultas do jogo. É a capacidade de ver a estrutura de poder por trás da fachada das aparências. Essa inteligência não se baseia em erudição ou conhecimento técnico, mas em uma leitura precisa e fria da psicologia humana. É por isso que ela é tão proibida e tão poderosa. Ela força você a confrontar a verdade desconfortável de que as motivações humanas são muitas vezes mais simples e mais sombrias do que gostamos de admitir. Mas como essa visão de mundo se traduz em ações concretas? Como essa inteligência fria se manifesta no comportamento diário, permitindo que alguns indivíduos exerçam uma influência desproporcional sobre os outros? A transição de uma visão de mundo para um comportamento eficaz é onde a inteligência maquiavélica se torna visível e potente. Não se trata de manipulações grosseiras e óbvias que qualquer um pode detectar, mas de uma série de padrões comportamentais sutis, baseados em evidências, que exploram as falhas e os vieses do cérebro humano. Um dos padrões mais comuns é o que poderíamos chamar de camuflagem estratégica. Indivíduos com altos traços maquiavélicos são mestres em gerenciar suas impressões. Eles entendem intuitivamente o conceito de persona de Carl Jung, projetando uma imagem pública que serve aos seus objetivos. Podem parecer humildes quando a humildade lhes compra confiança, ou assertivos quando a assertividade projeta poder. Eles não estão sendo falsos no sentido tradicional. Eles estão sendo estrategicamente adaptáveis. Outro padrão comportamental é o controle meticuloso da informação. Eles operam sob o princípio de que o conhecimento é poder, mas o conhecimento retido é ainda mais poderoso. Eles são ouvintes excepcionais, absorvendo detalhes sobre as motivações, inseguranças e desejos dos outros, enquanto revelam muito pouco sobre si mesmos. Essa assimetria de informação cria uma aura de mistério e os posiciona como o centro da rede, a pessoa que sabe das coisas, gerando uma forma de dependência sutil.
Além disso, eles demonstram uma paciência predatória. Enquanto a maioria das pessoas busca gratificação instantânea e reage emocionalmente a provocações, a mente estratégica joga o jogo a longo prazo. Eles podem aceitar uma pequena perda hoje se ela os posicionar para uma vitória muito maior amanhã. Podem até mesmo ajudar um rival, não por bondade, mas para criar um débito social que poderá ser cobrado mais tarde, com juros. Este é o princípio da reciprocidade, explorado de forma calculada. Eles também são especialistas em semear discórdia seletiva, não através de confronto direto, mas insinuando dúvidas, fazendo perguntas inocentes que expõem falhas no plano de um oponente, ou elogiando uma pessoa na frente de outra para criar uma rivalidade sutil. Eles não criam o conflito, eles simplesmente o guiam, deixando que as emoções dos outros façam o trabalho sujo. Esses não são comportamentos aleatórios, são o resultado direto da base psicológica que discutimos. A desconfiança na natureza humana leva ao controle da informação. A desconexão emocional permite a paciência estratégica, e a flexibilidade moral abre a porta para táticas que outros considerariam impensáveis. Mas o que exatamente acontece dentro da mente para que esses padrões surjam com tanta naturalidade? Qual é o mecanismo científico que permite a uma pessoa analisar o tabuleiro social com a frieza de um grande mestre de xadrez? O mecanismo por trás dessa influência perigosa não é mágico, mas sim uma configuração neurológica e psicológica específica que prioriza a análise sobre o sentimento. A análise científica desse fenômeno nos leva diretamente à distinção crucial entre dois tipos de empatia, a cognitiva e a afetiva. A empatia afetiva é o que a maioria de nós sente. Nós vemos alguém triste e sentimos uma pontada de tristeza. É uma ressonância emocional. Já a empatia cognitiva é a capacidade de entender o que alguém está sentindo e prever como essa pessoa reagirá sem necessariamente sentir a mesma emoção. Indivíduos com alta pontuação em maquiavelismo frequentemente exibem alta empatia cognitiva e baixa empatia afetiva. Isso é uma vantagem estratégica imensa. Eles conseguem ler a sala, entender as inseguranças de um colega ou as ambições de um chefe com uma precisão notável, mas não são paralisados pela culpa ou pela compaixão ao usar essa informação para seu próprio benefício. Sua mente não está nublada pelas emoções dos outros. Outro mecanismo fundamental é uma teoria da mente, altamente desenvolvida. A teoria da mente é a nossa capacidade de atribuir estados mentais, crenças, intenções, desejos a nós mesmos e aos outros. A mente maquiavélica leva isso ao nível superior, constantemente rodando simulações mentais. Se eu disser X, ele pensará Y e fará Z. Mas se ele suspeitar que eu quero que ele faça Z, ele fará A. Portanto, eu preciso dizer B para que ele pense que estou tentando fazer com que ele faça A, o que o levará a fazer Z por conta própria. É um cálculo de segunda e terceira ordem das reações humanas. Do ponto de vista neurocientífico, algumas pesquisas sugerem que isso pode estar ligado a uma função executiva superior no córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo planejamento, tomada de decisões e modulação do comportamento social. Essa região permite suprimir respostas emocionais impulsivas, geradas pela amígdala, em favor de estratégias de longo prazo. Não é que eles não tenham emoções, é que seu cérebro está mais bem equipado para colocar essas emoções em segundo plano quando um objetivo importante está em jogo. Essa combinação, alta empatia cognitiva, baixa empatia afetiva e uma função executiva robusta, cria o processador central para a inteligência maquiavélica. É o que permite que eles vejam o mundo não como uma comunidade de pessoas, mas como um sistema de alavancas. E a pergunta que assombra a todos é: se isso é um mecanismo, uma habilidade, será que pode ser aprendido? É possível desenvolver essas ferramentas analíticas sem se tornar um monstro sem coração? A ideia de aprender maquiavelismo é desconfortável, porque soa como um treinamento para a manipulação. No entanto,
Se despirmos essas estratégias de sua intenção maliciosa e as encararmos como ferramentas de eficácia social e autodefesa, descobrimos técnicas com suporte empírico que qualquer um pode desenvolver. O segredo está em separar a habilidade da intenção. Uma estratégia testada para desenvolver a clareza mental do maquiavelismo é a prática da dissociação cognitiva, uma técnica inspirada na terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. Trata-se de treinar a si mesmo para, em um momento de alta carga emocional, dar um passo mental para trás e se perguntar: quais são os fatos objetivos desta situação desprovidos da minha interpretação emocional? Quais são os objetivos de cada pessoa envolvida aqui? Qual é o resultado mais lógico e benéfico a longo prazo? Isso não é sobre suprimir emoções, mas sobre não deixar que elas sejam as únicas a pilotar o avião. É cultivar um observador interno que analisa a situação com a calma de um estrategista. Outra técnica é o desenvolvimento da escuta ativa estratégica. A maioria das pessoas ouve para responder. A escuta estratégica, por outro lado, ouve para entender a estrutura subjacente, as necessidades não ditas, as inseguranças veladas, os valores fundamentais da outra pessoa. Pratique resumir não o que a pessoa disse, mas o que ela quis dizer. Em uma negociação, em vez de focar nas demandas, tente identificar os interesses por trás delas. Isso lhe dá uma vantagem informacional tremenda, permitindo que você enquadre suas propostas de uma forma que ressoe com as motivações mais profundas do outro. Também podemos emprestar o conceito de planejamento de cenários do mundo dos negócios e da estratégia militar. Antes de uma interação importante, uma entrevista de emprego, uma conversa difícil, uma apresentação, passe um tempo visualizando não apenas o cenário ideal, mas também os piores cenários e os mais prováveis. Pense nos possíveis argumentos, objeções e reações emocionais dos outros. Prepare respostas e contra-argumentos. Isso reduz a probabilidade de você ser pego de surpresa e permite que você navegue pela conversa com intenção, em vez de apenas reagir. A chave ética para usar essas ferramentas é a transparência do seu objetivo final. Você está usando a dissociação cognitiva para evitar uma briga destrutiva ou para enganar seu parceiro? Você está usando a escuta estratégica para encontrar uma solução ganha-ganha ou para descobrir uma fraqueza a ser explorada? A inteligência proibida de Maquiavel é como uma lâmina afiada. Pode ser a ferramenta de um cirurgião que salva vidas ou a arma de um assassino. A habilidade é neutra. A aplicação define o caráter. Mas adquirir essa lâmina não é um processo instantâneo. A realidade de integrar essa forma de pensar é muito mais árdua e complexa do que qualquer manual poderia sugerir. A verdade inconveniente sobre a busca por essa forma de inteligência é que ela não é um download de software para o seu cérebro. É um processo de reconstrução lento, doloroso e repleto de armadilhas. A jornada para se tornar perigosamente influente é, antes de tudo, perigosa para si mesmo. O primeiro obstáculo é a sobrecarga cognitiva. No início, tentar analisar cada interação social, cada palavra dita, cada gesto é exaustivo. Você se sentirá artificial, lento e desconectado. Suas conversas, antes fluidas, se tornarão cálculos desajeitados. Este é o vale da estranheza, onde muitos desistem, pois o custo de ser estratégico parece maior do que o benefício. É preciso persistência para que essas análises se tornem uma segunda natureza, um processo que ocorre em segundo plano, em vez de dominar sua consciência. O segundo e mais perigoso obstáculo é o abismo do cinismo. Ao começar a dissecar as motivações humanas com um olhar mais crítico, você inevitavelmente encontrará egoísmo, vaidade e medo. É incrivelmente fácil cair na armadilha de acreditar que todas as ações humanas são movidas por esses impulsos sombrios. Esse cinismo pode envenenar sua alma, fazendo com que você perca a capacidade de confiar, de amar e de formar conexões genuínas. O verdadeiro desafio não é apenas ver o jogo, mas também lembrar que nem todo mundo está jogando, e que a autenticidade e a bondade ainda existem e são forças poderosas.
O processo realístico de mudança envolve falhas constantes. Você tentará aplicar uma estratégia e ela sairá pela culatra de forma espetacular. Você lerá uma situação de forma completamente errada. Você tentará ser sutil e soará como um manipulador barato. Cada falha é um dado de aprendizado, mas exige um ego forte para continuar tentando após a humilhação. A mudança real não vem de uma grande epifania, mas da acumulação de centenas de pequenas correções de curso ao longo de meses, talvez anos. Você não acorda um dia como um mestre estrategista. Você se torna um ao notar hoje uma dinâmica de poder que não notou ontem, ao escolher o silêncio em vez de uma resposta reativa, ao formular um argumento que apela ao interesse próprio de alguém em vez de apenas à lógica. A meta final para aqueles que seguem esse caminho de forma saudável não é se transformar em Maquiavel, mas integrar uma dose de seu realismo em uma personalidade já existente. É ser o idealista que entende como o poder funciona, o artista que sabe negociar seu contrato, a pessoa gentil que não pode ser facilmente explorada. No entanto, essa exploração das sombras da psique tem seus limites, e há um ponto em que a autoanálise se torna autodestrutiva, um ponto em que a busca por influência se transforma em um sintoma de algo muito mais profundo. É crucial, ao final desta jornada, traçar uma linha clara na areia. Este vídeo e todo o conhecimento que ele contém é uma ferramenta para a exploração psicológica e autodesenvolvimento. Ele não é e nunca deverá ser um substituto para a ajuda de um profissional de saúde mental. A inteligência maquiavélica, embora poderosa, possui limitações severas que podem levar a um sucesso superficial e a um profundo fracasso existencial. A maior limitação é o custo relacional. Uma vida vivida através de um filtro puramente estratégico é uma vida solitária. A confiança, a vulnerabilidade e a intimidade genuína, que são as bases das relações humanas mais satisfatórias, exigem que se baixe a guarda, algo que a mentalidade maquiavélica vê como um risco inaceitável. Você pode ganhar influência sobre muitos, mas terá dificuldade em construir uma conexão verdadeira com um único indivíduo. A longo prazo, uma reputação de ser calculista e manipulador é um veneno. As pessoas podem não saber identificar suas táticas específicas, mas elas sentem a inautenticidade. E uma vez que essa reputação se consolida, as portas se fecham. A confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reparar. O poder obtido através da manipulação é frágil, dependente do engano contínuo, enquanto o poder obtido através do respeito e da confiança é robusto e duradouro. Então, quando essa busca por autodesenvolvimento cruza a fronteira e se torna um problema que necessita de ajuda profissional. O sinal de alerta mais claro é quando você percebe um padrão de exploração dos outros acompanhado por uma falta de remorso ou culpa. Se você se vê consistentemente colocando seus objetivos acima do bem-estar das pessoas ao seu redor e não sente o peso moral disso, é hora de procurar ajuda. Outro sinal é o desenvolvimento de uma paranoia persistente, uma crença constante de que todos estão conspirando contra você. Isso pode indicar que a visão de mundo cínica deixou de ser uma ferramenta analítica e se tornou uma realidade distorcida. Se a sua busca por influência está causando sofrimento significativo, ansiedade, depressão, isolamento ou destruindo seus relacionamentos importantes, o caminho do autodesenvolvimento se tornou autodestrutivo. A inteligência proibida de Maquiavel não é, em sua essência, sobre dominar os outros. É sobre entender as forças ocultas que governam a interação humana, começando pelas que existem dentro de você. O verdadeiro poder não está em se tornar um mestre manipulador, mas em alcançar um nível de autoconsciência tão profundo que você não pode mais ser manipulado por outros nem por seus próprios impulsos mais sombrios. É usar a escuridão para entender a luz. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe.
Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.